muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar. O Flamengo vive dias tensos nos bastidores. O atacante Pedro não foi relacionado para o jogo de amanhã contra o Santos, segundo jogo seguido do time sem ele. O Carlos Gil está lá no Ninho do Urubu e chega agora com mais informações para a gente. Gil, continua essa situação, hein? Boa tarde para você, querido. Boa tarde, Débora. Boa tarde para todo mundo. Pedro continua de fora. A gente está aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo finalizou hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. Foram 2 treinos, né? Ontem pela manhã, hoje pela manhã. E aí, logo depois do treino, o clube divulgou os relacionados, quem vai viajar. E o Pedro, mais uma vez, está de fora, assim como tinha acontecido no sábado na partida contra o Palmeiras, né? Mais um capítulo dessa relação que já está conturbada, né? O Felipe Luiz, logo depois da partida, deu uma entrevista cobrando e criticando o posicionamento do Pedro. Ontem o Pedro conversou com os companheiros antes do treino e na parte da tarde divulgou uma nota nas suas redes sociais. Nessa nota, ele toca em alguns assuntos dizendo que é inegável que se sentiu desvalorizado e aí ele cita o episódio do vazamento, né, de conversas com um membro da diretoria que o teria colocado à venda e o descartado para a sequência da temporada e que isso, sem dúvida nenhuma, baixou o rendimento dele, fez com que ele não tivesse um desempenho bom durante a semana, a justificativa que ele dá para não ter treinado bem, mas também cobrou a postura do Felipe Luiz, dizendo que ele foi exposto publicamente num tom acima e de forma desrespeitosa. Bom, o fato é que ele está de fora mais uma vez, vai ficar aqui no Rio de Janeiro treinando e no fim de semana tem Fla-Flu, né, Débora, no domingo. Vamos ver se para o clássico de domingo o Pedro volta a ser relacionado. Vamos voltar para o Rio com o nosso giro, né? Os repórteres trazendo todas as informações dos times que já voltaram às atividades, né? E as informações não param. O Cícero Melo atualiza agora tudo sobre o Flamengo, porque a lista de relacionados saiu. Certo, Cícero? Certíssimo, Matheus. Conforme nós divulgamos a informação antecipada por volta de 11 horas e 25 minutos, que o Pedro dificilmente estaria na lista dos relacionados para viajar, 20 minutos depois, o Flamengo costuma divulgar a lista 14h30. 14 horas, 14h30 minutos. Flamengo, 20 minutos depois que eu dei a informação, divulgou a lista sem o Pedro, depois que eu conversei com uma pessoa influente ali dentro da comissão técnica do Flamengo. Então, está confirmado, Pedro está fora da viagem. Em compensação, o atacante Matheus Gonçalves voltou a ser relacionado depois que o Flamengo desistiu de negociá-lo com o Cruzeiro. Outros jogadores estão fora da lista pelos mais variados problemas físicos e médicos. Os 2 laterais esquerdos, Alexandro e Ayrton Lucas, por isso deve haver uma improvisação com o Varela, o uruguai, que é lateral direito, mas tem atuado também quando preciso na lateral esquerda, deve ser o escalado, além do Eric Pulgar e o Michael também fora da lista lesionados. E uma última informação de agora a pouco do companheiro jornalista Venê Casagrande, que o Flamengo tem negociação avançada para contratar o atacante argentino de 26 anos de idade, Tati Castellanos, que é do Lazio da Itália, atua lá desde 2023. Vamos esperar, então, a conclusão deste negócio. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero! O negócio tá pegando fogo, hein? Os repórteres não estão, né? Não para. não param, meu. Ó, artilheiros do Flamengo na temporada. O Arrasca tem 13 gols, Luiz Araújo 9, Bruno Henrique e o Wallace com 7. O Alan Cian, aliás, o garoto, né? Quando entra, tá com a setinha pro alto. Baita momento. E o Pedro com 5 gols. Voltando agora, né? O Luiz Araújo também tá com a setinha pra cima, né? Os caras estão, enfim, estão jogando muito. Vamos lá. Vamos. Porque é a notícia, uma das notícias do dia. Essa história já vem sendo carregada aí, acho que desde o fim de semana, por conta, claro, da declaração do Felipe Luiz. E o Cícero até falava sobre isso e eu até concordei com ele mentalmente, enquanto ele dava a informação na primeira hora. Se ele não estava pronto para o jogo antes de ontem, não vai estar pronto para o jogo amanhã. Não são 2, 3 dias, imagino, que vão o colocar fisicamente apto a entrar em campo. Porque não era só uma questão de postura, como bem disse o Cícero, era também a questão física, enfim. E ele volta de uma lesão importante e tudo mais. Então, o quão impactante é a notícia para vocês do Pedro fora da lista de relacionados? E assim,
talvez, principalmente com o Felipe Luiz, não é só sobre números e dados, né? Ele vai precisar reconquistar uma confiança. Ele vai precisar se colocar ali como merecedor, entre aspas, dessa lista, que o Felipe valoriza demais. Não é simplesmente uma lista de relacionados. Ali são jogadores que o Felipe Luiz e a comissão colocam que eles têm certeza que eles vão poder contar na partida. Ainda que o Felipe tenha deixado claro, pelo menos eu tive essa impressão, de que com o Pedro, assim, o campo vai falar. Sim. Porque ele até fala, se ele não quiser falar comigo, não tem problema, né? Sim, mas assim... eu digo por agora. Não, sim. Não acho que é uma relação que ele vai precisar, não é sobre isso. Eu tô falando por agora. Já imediatamente, tá todo mundo arranhado ali, né? Em 2, 3 dias isso não vai ser curado. Exatamente. Né? Então, assim, a resposta também, né, na rede social. Exatamente. Sem pedido de desculpa, que era algo que o Felipe Luiz tinha falado. Total. E é sobre isso, né? Sobre relacionamento também. Então, para essa lista, eu também acho muito... que seguiu ali, de fato, uma linha, né, de raciocínio do próprio Felipe Luiz. É interessante como a situação do Pedro, né, porque antes a gente falava dele não ser titular, o que estava acontecendo, que ele não estava conseguindo jogar, e Aí no Mundial ele já fica atrás de todo mundo, né, nas exato, escolhas. ficou atrás de todo mundo, e a gente falava aquela ansiedade dele contra o LAFC, que para mim foi muito claro, dele querendo fazer gol, e agora a gente já está falando do Pedro não ser relacionado, né, para a partida, e aí depois o Felipe Luiz ali, no final de semana, acabou expondo toda a questão envolvida com o Pedro. Assim, eu não vejo nenhuma polêmica em relação a ele ficar fora desse jogo também, porque eu concordei mentalmente com o Cícero quando ele estava trazendo a informação para a gente, porque é isso. Se ele não estava performando, se ele não estava treinando bem na semana passada e por isso ele ficou fora dos relacionados contra o São Paulo... Não vai ser em um treino que ele vai... 3 sessões, né? 3 sessões lá. 3 sessões de treino. Sei lá, 220. Que ele vai ultrapassar todo mundo lá nos dados do GPS, por exemplo, que foi algo que o Felipe Luiz também externou lá na coletiva, que ele estava atrás de basicamente todo o elenco e que ele conseguiria, né, fazer parte da lista de relacionados. Então, também não me surpreende. Alguns jogadores, né, principalmente o Alacian, vem entrando muito bem durante o jogo. O Felipe Luiz também já tem essa questão do ataque mais móvel, com o Bruno Henrique, o próprio Plata, Luiz Araújo, que você falou também da setinha para cima. A questão para mim da volta, né, a ser relacionado foi o Matheus Gonçalves, que também rolou a polêmica com o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves quase foi vendido para o Cruzeiro, né? Ele desce para a base, dá aquela entrevista ali logo depois do jogo, explica a situação dele, de queria conversar também com o Felipe Luiz, né, para saber se seria aproveitado, e ele volta a ser relacionado. Mas a questão do Matheus Gonçalves não é abaixo em relação a treinamento, né? O Matheus Gonçalves continua se dedicando, tentando ali fazer parte do time titular. O Pedro não, teve essa questão mesmo do corpo mole, ser sincero, né? Vamos falar ali, aqui a língua, né? É o corpo mole. Ele admitiu isso na nota. O corpo mole, aquele miguezinho lá no treino, aquela situação de ficar um pouco mais devagar, de todo mundo... Pra mim, sabe o que mais pesou, assim? Foi quando o Felipe Luiz falou do deboche. Pra mim também. Esse, para mim, foi o ponto principal de toda aquela cobrança, de tudo que ele falou. Para mim, isso reforça o que eu acabei de falar sobre reconquistar Mas a questão de deboche... minimamente ali um respeito. Então tá aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Plantão urgente, Flamengo avança pela contratação do atacante argentino da Lazio. Jogador de 26 anos, Tete Castellanos, né, que joga na Lazio, muito bom de jogador, muito bom atleta e segundo, né, informações até mesmo do jornalista Vene Casagrande, né? O atacante argentino tá muito próximo de acertar com o Flamengo. É um baita de um jogador. Vocês estão vendo aí agora, ó, isso aí é agora. Informação publicada hoje. Então, assim, eu tô muito, muito feliz, né, por essa chegada desse atleta. É um cara de muita qualidade. Já fui pesquisar jogos dele. É um cara que, assim, precisa de muito pouco para fazer gols. Então, com a chegada do Castellanos, há uma grande expectativa do Pedro sair do Flamengo. Essa que é a verdade, jogador mais jovem, 26 anos, né? Então, assim, eu com a chegada desse jogador, eu tenho certeza que o Pedro não irá permanecer no Flamengo. O Flamengo já foi atrás de um substituto para o Pedro. Essa que é a verdade, um cara já testado no futebol europeu, 26 anos, né? Me surpreende o jogador tá aceitando esse retorno ao futebol sul-americano, mas que venha para o Flamengo e ajude o Mengão a ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? O que vocês acham
sobre a chegada desse grande jogador. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus e até a próxima!